Então, boa noite a todos, bem-vindos, obrigada pela participação. Eu faço parte da atual diretoria da Sociedade de Pediatria aqui do Distrito Federal, me chamo Andréa Jacob, sou do Departamento de Pediatria Ambulatorial e vim pegar um espacinho aqui das aulas de vocês para compartilhar essa nossa campanha que começou agora em maio, né, da pediatria solidária. Diante desse momento, né, a segunda onda trouxe um impacto maior em termos de vidas para a nossa sociedade, mas também trouxe o prolongamento da pandemia, trouxe algumas situações de maior necessidade para as pessoas, né? Então, nós estamos vivenciando aqui no Distrito Federal, acho que todo mundo percebe isso, o maior número de necessitados nas ruas, e a gente sabe da luta de cada um, da batalha de cada um nesse momento que se passa no país, né? Essa ideia é trazer algumas instituições que daqui do Distrito Federal e de outros lugares são doações voluntárias. A gente traz aí o nome da pessoa responsável pela instituição, esse QR Code, né? Tem uma chave Pix, não tem valor estabelecido, não é obrigatório, né? A gente não cobra nessas aulas a inscrição, isso não vai para a Sociedade de Pediatria, isso vai para as obras da casa hoje, para as casas de Irmã Dulce. O Carlos Holanda, ele é o diretor-presidente lá dessa instituição, que trabalha com a distribuição de cestas básicas para famílias carentes, mas também com apoio de uma creche. Essa instituição fica em Águas Lindas de Goiás. Eu faço parte de um grupo que ajuda com essas cestas básicas, que ajuda de maneira presencial e também que recebe doação de alguns amigos, é a nossa corrente do bem, né? A gente vê muita tristeza no país, mas ao mesmo tempo a gente vê muita solidariedade. Nós somos um povo solidário e pediatra também é solidário. Então, essa foi a ideia da nossa Sociedade de Pediatria, da diretoria, junto com vários colegas que colaboraram e que já fazem o trabalho de formiguinha nas instituições, cada um ajuda da maneira que pode, mas a gente colocar também esse canal de contribuição. Pode passar o vídeo do Carlos, ele vai, rapidinho, ele só vai falar para vocês um pouquinho do trabalho. Olá, gente, meu nome é Carlos, sou aqui do Creche Obras Sociais Irmã Dulce, aqui em Águas Lindas, e venho aqui falar do nosso trabalho. Nós aqui atendemos uma média de umas 160 pessoas carentes aqui da comunidade. Nesse momento, se vocês verem um pessoal lá, é para receber os pães, que todo dia nós entregamos pães. E só agradecer pela ajuda que vocês possam nos dar e conhecer o nosso trabalho. Nós temos aqui a creche onde as mães não pagam nada, temos curso de violão, curso de informática, auxiliamos os lares com reforma de casa, dependendo da situação. Então, gente, venham conhecer nossa casa aqui e agradeço por tudo que vocês estão fazendo pelas nossas obras sociais. Muito obrigado, fiquem com Deus. O dia de entrega das cestas é um dia que sempre emociona, porque sempre são as mães que estão lá pegando. Então, não está fácil para a mãe. Só quem é uma mãe, esses dias eu vi um post sobre isso, né? Só quem é mãe sabe qual é a dificuldade da gente. Imagina, né? A dificuldade da gente não conseguir alimentar o próprio filho. Então, tinha que ser no mês de maio, que é o mês das mães, que é o mês da solidariedade, para a gente começar essa campanha mesmo. E tinha que ser numa aula de aleitamento materno para ver esse pedido do Carlos também, para a gente colaborar quem puder. Tá bom? Boa noite, bom curso. Vou aqui fechar o microfone e a câmera, mas escutar e aprender com vocês. Beijo. Bom, gente, então, eu vou falar agora. Você está sem áudio. Desculpe. Bom, eu sou Carlos Zaconeta e eu estou presidente do Departamento de Neonatologia da Sociedade de Pediatria do DF
E para mim é uma honra sempre falar de aleitamento materno. Nós sabemos que o aleitamento materno protege a criança não apenas contra doenças infectocontagiosas e alérgicas, mas também contra maus tratos, contra depressão, contra a morte súbita, contra linfomas, leucemias, contra várias doenças. Protege as mães, protege os pais, protege a economia, protege o meio ambiente. É a melhor opção, sem dúvida, a única opção, né? A melhor opção, aliás, o aleitamento materno. Contudo, a família que quer amamentar encontra dificuldades no pré-natal, na sala de parto, na sala de recuperação, no alojamento conjunto, quando chega em casa, quando nasce o irmão, quando volta ao trabalho, na pandemia, ao longo da vida de uma criança, desde o útero até a infância, existem vários momentos críticos onde o aleitamento materno sofre risco, certo? Tanto atingir o aleitamento como manter o aleitamento. Então, para isso, nós precisamos do compromisso de toda a sociedade, certo? Precisamos do compromisso de profissionais que sejam referência no assunto, e para isso, ninguém melhor que a doutora Sandy Sato e a doutora Pessa Macedo, a quem eu agradeço de antemão pela disponibilidade e por nos oferecerem toda a competência que tem, teórica e prática, no assunto. Mas é uma luta que tem que ser de todos. Então, por isso que nós convidamos esse diálogo, pediatras, obstetras, enfermeiras, nutricionistas, audiólogos, doulas, pais, mães, avós, todo mundo que tiver alguma relação com alguma criança que vai nascer ou que nasceu. Então, reitero, para mim é uma honra ter duas palestrantes de tanto peso científico, de tanto conhecimento teórico prático, e eu vou ser apenas um moderador. Vou deixar elas explanarem os assuntos e vou dirigir as perguntas que a plateia me fizer. Por favor, plateia, façam todas as perguntas, perguntem tudo o que quiserem, nada é bobo, nada é sem sentido, é tudo muito importante. Estamos aqui por vocês. Muito obrigado. Doutora Sandy. Olá, boa noite. Primeiramente, queria agradecer esse convite, né? Para mim, falar de aleitamento materno é sempre um imenso prazer, né? É sempre uma grande oportunidade, como o doutor Zaconeta falou, de levar informações, né? Às vezes, as mais simples dúvidas podem levar a um risco de desmame precoce e o bebê perder a oportunidade, né, de receber esse alimento tão precioso. Vou começar aqui compartilhando a minha tela, se vocês puderem me avisar, por favor. Vocês estão visualizando? Sim. Ótimo. Bom, então, a sociedade nos trouxe um grande desafio, né, de falar sobre amamentação em momentos críticos e suporte para uma vida saudável, né? Eu e a Vanessa conversamos muito. A gente precisaria pelo menos de umas 6 horas, né, Vá, para poder esgotar todo esse assunto. Mas a gente trouxe aqui os pontos mais importantes que a gente acredita de trazer atenção aos colegas pediatras, profissionais de saúde e família, para, voltando muito também no tempo que a gente está vivendo nesse período de pandemia, que os desafios parece que triplicam, a gente tem a sensação que esses desafios estão muito maiores, né? Porque não está sendo fácil o momento que a gente está vivendo, tá? Então, nessa época de pandemia, onde as incertezas são muitas, os desfechos ainda são muito pouco explicados, né? Onde a tecnologia não parece ainda ser suficiente, né? Como a gente vai garantir uma vida saudável? Nós estamos privados de estar relacionando com pessoas, de frequentar lugares importantes como a escola, né? Os cultos religiosos, a gente vê a alimentação não sendo uma grande prioridade, né, na vida das pessoas, as pessoas estão se virando da maneira que pode, né? Então, como a gente vai garantir essa vida saudável? E quais são as certezas que a gente tem hoje, né? Que certeza que nós temos hoje? Eu acho que a gente está aqui para trazer essa unanimidade, né? Que a amamentação, né, é uma grande certeza dentro da pandemia.
tá? Então, em qualquer contexto social e econômico, a amamentação é o melhor alimento para o bebê. A amamentação é o melhor também para a saúde da mãe, o melhor para a saúde da sociedade, tá? Ah, então, mesmo quando a mãe estiver sob suspeita ou confirmada pela infecção, o benefício da amamentação para a mãe e para o bebê supera qualquer outro risco da doença. Tá? As evidências científicas comprovam que, através do leite materno, não há um risco aumentado, né, de infecção. A forma possível de contaminação da mãe para o bebê seria através das vias respiratórias, então, garantindo todo o cuidado do uso de máscara, fazer a troca frequente, fazer a troca da máscara antes da mamada, fazer a higiene adequada das mãos e o uso de álcool em gel vai minimizar o risco dessa criança adquirir a doença, né? Nós já temos evidência científica que a mãe transfere o anticorpo contra o Covid pelo leite materno. As pesquisas mostram também que o leite materno produzido por mães vacinadas contra o Covid-19 também possui anticorpos específicos, né? Como esses anticorpos atuam na saúde da mãe, a saúde da criança ainda estão sendo estudados, ainda sendo explicados, mas esses pontos são certezas que garantem, né, todo o benefício, toda a garantia que realmente o leite materno é o melhor nutriente a ser oferecido para nossas crianças. Tá? Então, a gente conhece muito hoje, né, sobre as qualidades nutricionais da criança, em termos de quantidade específicas e adequadas de açúcares, gorduras, proteínas, sais minerais, água, enfim, mas o fator de garantia de poder receber esses anticorpos, essa doença ainda tão pouco, né, conhecida para a gente, traz um grande alívio, um grande conforto nesse mundo que a gente está vivendo de tantas incertezas. Tá? Então, como nós, profissionais de saúde, pais, famílias, sociedades, podemos agir de forma a promover, incentivar e apoiar a amamentação? Tá? Nós sabemos que, infelizmente, né, apesar de estarmos biologicamente preparados para amamentar, né? Então, a mulher, desde o seu nascimento, né, ela já tem o seu organismo preparado para esse período da amamentação. Durante a gestação, a mama passa por aquele período de lactogênese 1, que a gente chama, né, que é de formação da mama, desenvolvimento dos alvéolos e glândulas mamárias, né, iniciando a produção de alguns hormônios, apesar de ser bloqueado pelos hormônios placentários, né, e ao momento do nascimento, esses hormônios serem liberados, né, com o descolamento da placenta, então garantindo a subida da prolactina e da ocitocina, a gente sabe que a amamentação ela está socioculturalmente condicionada. E eu digo um pouquinho mais, né? Ela está também dependendo das práticas assistenciais que a gente oferece para a nossa paciente. Tá? Não basta a gente saber que o leite materno é o melhor alimento. A gente tem que se aprofundar no conhecimento de como oferecer o apoio adequado para a nossa mãe em todos os momentos. Tá? Então, reforçar a importância do aleitamento exclusivo até o 6º mês, e que ele ainda traz muitos benefícios por 2 anos ou mais, né? Sempre, claro, associado com a alimentação complementar saudável. A gente ainda existe na nossa sociedade um mito muito grande de que o leite materno, após os 2 anos, após 1 ano de vida, ele não tem valor nutricional, não tem benefícios, né? Aquela aguinha ralinha, né? Não tem benefício, não nutre mais a criança. E hoje a gente já tem evidências científicas que comprovam, né? Que garante boa parte das necessidades nutricionais de uma criança. Então, por exemplo, as vitaminas, né? A sua grande maioria tem quase 100% das necessidades da criança, perdão. A gente tem em torno de 38% das proteínas necessárias para a saúde da criança, e sem falar que o leite materno de uma criança grande, ele começa a se assemelhar aos anticorpos. Então, para nós pediatras, a gente sabe, nós conhecemos muito bem isso, né, que é o período onde a criança mais adoece, né, são os primeiros 2, 3 anos de vida, onde elas são mais expostas a vários fatores infectantes. Ele ainda não tem um sistema imunológico totalmente amadurecido. O leite materno se faz muito importante nesse período, né? É importante a gente reforçar também
que as orientações, ela deve começar lá no período pré-natal. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que a primeira consulta com o pediatra deve ocorrer ainda durante o pré-natal, né, a partir de 32 semanas de gestação, que entre as tantas informações que são importantes a mãe obter ainda neste período para garantir o nascimento e os primeiros meses de vida da criança de forma saudável, é reforçar a importância do aleitamento, né? Falar sobre os benefícios do leite materno, sobre os riscos da introdução de fórmulas infantis, infelizmente, não são isentas de risco, a gente sabe que pode trazer um prejuízo tanto à saúde da criança, como uma interferência no sistema imunológico, tá? É, é, e também, né, sobre as práticas que vão favorecer um bom início de vida, né? Então, a opção do tipo de parto, a gente sabe que, independente do desejo da mãe sobre um parto normal, um parto cesárea, a gente garantir que esse parto ocorra de maneira oportuna, vai favorecer o aleitamento materno, o contato pele a pele, o alojamento conjunto, a livre demanda, enfim, a gente cada momento é um momento importante para falar de aleitamento materno. É difícil a gente esgotar todo o assunto, né, em apenas um encontro. Então, se a gente favorecer a essa família informações desde o período pré-natal, é muito fácil dela entender, assimilar, entender dos riscos e estar sempre alerta, né, aos possíveis riscos de desmame precoce. Ah, Outro ponto muito importante que eu acho que é de fundamental importância, né, a gente entender que amamentar até os 2 anos de vida não aumenta a dependência da criança da mãe, muito pelo contrário, né? A gente sabe que a criança passa por todo um período de esterogestação, né? Ela vai se adaptando à nova sociedade, vai se reconhecendo dentro de um meio social, tá? E esse vínculo com a mãe e com a família é de extrema importância para que ele seja um adulto socialmente saudável, tá? E garantir esse conforto, apego e segurança vai muito ao contrário do que diz esse mito, né, essa lenda, é favorecer com que a criança se torne um cidadão muito mais saudável. A dependência que às vezes algumas crianças têm do contato físico e às vezes de querer muitas vezes, né, mamar no peito, entre aspas, sem necessidade, ou acordar várias vezes à noite solicitando sem matéria, não está relacionado a um problema emocional relacionado ao leite materno em si, mas todo o contexto que aquela família pode estar vivendo e a gente tem que estar preparado para oferecer o melhor apoio possível, né? Então, eu acho que um dos grandes desafios para nós, profissionais de saúde, é, às vezes, a gente causar esse entendimento da importância do aleitamento até 2 anos de idade ou mais, né? Doutora, até 1 ano tá bom? Não, até 1 ano foi ótimo, mas a amamentação permitida e recomendada hoje é até 2 anos ou mais. Tá? Um ponto muito importante aqui que as mães têm tido um pouquinho mais de atenção agora no período do Covid, né? Com essas evidências que nos trazem, né? Da transferência desses anticorpos através do aleitamento materno, tem corroborado para as mães garantirem esse aleitamento por mais tempo. Bom, outro ponto importante que eu vejo nesse período que nós estamos vivendo é garantir uma rede de apoio adequada, né? A rede de apoio, a ajuda, ela é muito bem-vinda. É importante que essa rede de apoio tenha toda a informação necessária para apoiar e incentivar a amamentação. Aqui eu vou me permitir dar uma experiência nossa da Maternidade Brasília, onde a gente traz, junto com o nosso curso de pais grávidos, a gente traz o curso dos avós, né? A gente sabe o tamanho da importância que os avós têm, né, no apoio aos pais, ao nascimento da criança, né, para a formação dos aspectos emocionais e sociais da criança, mas a gente sabe que tem um delay, né, entre o conhecimento que os avós tinham na época, que eles eram os pais, e o que a gente tem hoje. Né? Então, a gente garantir essas informações que eles recebam, e a intenção não é ensinar, e sim complementar o conhecimento que eles já têm, isso fortalecendo essa rede de apoio, é muito importante. Tá?
a gente preconiza, a gente orienta, né, o isolamento social, mas a gente tem que entender que o casal precisa de ajuda. Ajuda é sempre bem-vinda, tá? A criança demanda muito, né, dos pais nesse primeiro momento, pela falta de rotina, pela inexperiência e insegurança do bebê, né, de estar nesse momento de estrogestação, e bem como os pais também estão vivendo todas essas situações, tá? Então, a ajuda segura, né, seguindo todos os protocolos de segurança, ela é muito importante. Tá? Um ponto outro que tem me preocupado bastante como pediatra, e conversando com a Vanessa também, é uma recorrência, né, na prática de consultório dela, é a a atenção redobrada que a gente está precisando ter nos sinais de baby blues e depressões pós-parto, tá? Quando os pais eles estão cercados, né, de uma rede de apoio, de amigos, de visita, é muito mais fácil a gente perceber esses sinais. No isolamento, ainda com a piora, né, como fator agregante, né, ao risco de depressão pós-parto, esse isolamento social, então a gente tem que ter uma atenção redobrada como profissional de saúde. Então, entender como os pais estão se sentindo nesse momento, né? Como eles estão lidando com essa situação, como eles estão sentindo falta ou não dessa rede de apoio, é muito importante a gente estar acompanhando dentro da nossa prática clínica. Trago também um ponto importante sobre a depressão paterna, tá? Hoje, os homens estão cada vez mais participativos no cuidado da criança, né? Se preocupando em ser realmente uma grande referência, assim como a mãe sempre foi, e a depressão paterna tem aumentado muito, e ela é muito mais difícil de diagnosticar do que a depressão materna. Nós, mulheres, temos muito mais facilidade de falar sobre os nossos sentimentos, nossas emoções, do que o homem, né? Então, a gente tem que estar bastante atento sobre essa necessidade da família. Um outro ponto importante que eu trouxe também foi a questão do famoso home office, né? Ele vem aí para mudar as nossas práticas, né, de trabalho mesmo, né? E isso mudando muito o estilo de vida das famílias, né? Em muitas empresas a gente já percebe que o home office vem para ficar, independente da pandemia ou não. E a gente precisa ajudar essas famílias a estruturar, né, esse home office, né? Como ela vai se dividir, né, na sua organização do tempo de trabalho, do cuidado de família e também do autocuidado, tá? A gente percebe muito, né? As mães deixando de lado o autocuidado, as consultas ao ginecologista, que são importantíssimas para a saúde da mãe, né? O seu cuidado pessoal mesmo, né? Que não é necessariamente no salão, mas ela precisar de tempo para se cuidar, para se vestir, mesmo que for para ficar de frente a uma tela, né? Perder o hábito de fazer as reuniões de pijama. É importante a gente estimular essa família, esse autocuidado, que ela precisa ter tempo para o trabalho, ela precisa ter tempo para o cuidado familiar e precisa ter tempo para o autocuidado. E lembrá-los que os direitos trabalhistas estão garantidos, tá? Mesmo estando trabalhando em casa, a mãe tem o direito à licença maternidade de 4 a 6 meses, conforme a legislação e conforme o tipo, né, de trabalho que essa mãe possui, né? Ela tem o direito, sim, de pausas no intervalo de trabalho enquanto estiver amamentando, enfim, então todos os direitos trabalhistas eles devem ser garantidos, né? E a mãe deve conhecer. Eu tenho por hábito perguntar sobre o trabalho da mãe na primeira consulta, no primeiro atendimento que eu faço, seja com 3, 7, 10 dias de vida, já procuro saber se ela trabalha, como é o regime de trabalho dela, quais são as possibilidades, para mim poder construir junto com ela a melhor forma, né, de garantir esse retorno do trabalho de forma mais saudável, tanto psico como emocionalmente para essa família, tá? Aqui eu trago, não sei se é de conhecimento de todos, né? A cartilha da mãe trabalhadora
a mãe trabalhadora que amamenta, uma cartilha desenvolvida pelo Ministério da Saúde, né, que ela já tem adesão de várias empresas, que a gente chama de empresas cidadãs, né, que elas aplicam condições adequadas para a manutenção da amamentação, então, licença maternidade de 6 meses, sala de apoio à amamentação, regime de trabalho diferenciado, e os estudos comprovam, né, que essas empresas que investem em cuidados do colaborador têm melhores resultados de produção, têm menor índice de absenteísmo, então a funcionária falta muito menos ao trabalho, a menor sinistralidade, né? Sinistralidade é aquilo que a empresa gasta quando um profissional de saúde, um empregado sai de licença de saúde, ou dele ou de terceiros, né? Então, isso tem um gasto, né? Tem um custo para a empresa, e ela pensa nisso na hora até de colocar preço naquele macarrão que a gente compra, tá? E o menor índice de turnover, né? Então, são colaboradores, empregadores que mantêm-se por muitos anos naquele emprego, naquela empresa, que olham ele de forma diferenciada, tá? Aqui a gente traz algumas dicas, né, que constam nessa cartilha de amamentação, né, de como ela pode garantir o aleitamento materno mesmo com o retorno ao trabalho, né? Então, se for possível e desejado, levar o pequeno com a mãe, né, durante o trabalho, ou peça para alguém levá-lo ao seu trabalho para que ele seja amamentado, né? Converse com o seu patrão a possibilidade de flexibilizar o horário, né? Então, talvez focar não no tempo de trabalho, e sim na produtividade, na entrega que ele tem, sair mais cedo, chegar mais tarde, enfim, troca de horário, né, com algum colega, tudo isso para favorecer o aleitamento materno, né? Fale, explique para o seu patrão, né, para o seu colega de trabalho a importância de amamentar, como isso vai garantir uma saúde para o seu filho, como isso vai te deixar um funcionário, um colaborador muito mais grato e muito mais fiel àquela empresa. Tá? E falando, né, de garantir uma vida saudável, a gente não pode deixar de falar sobre a doação do leite humano. Dia 19 de maio é o Dia Mundial de Doação de Leite Humano. Eu trago essa foto que foi de uma das minhas campanhas preferidas, né, de doação de leite humano, onde fala que garantir a doação é garantir o futuro, né, dessas crianças. A gente viu um aumento importante das doações de leite humano no início da pandemia, mas hoje a gente percebe uma tendência de queda, tá? E isso tem nos preocupado bastante. Talvez porque as mães já estejam emocionalmente esgotadas com toda essa situação que está vivendo, né? Talvez se perdendo, né, do conhecimento da importância da doação de leite materno. Ela até tem leite para doar, mas ela não sabe que ela pode. Então, reforçar sempre, em todos os momentos, né, da gente perceber que essa mãe é uma doadora em potencial e reforçar para ela a importância da doação do leite materno. Bom, então isso é o que eu queria trazer para vocês, tá? Eu queria falar menos ou poder ter a oportunidade de ouvir mais vocês. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, doutora Sandy. Brilhante como sempre. Que coisa maravilhosa, viu? De home office, só coisa importante. Vamos deixar as perguntas para o final, tá bom? Muito obrigado. Doutora Vanessa, por favor, pode dar seguimento, que depois as perguntas ficam para o final. Tá ótimo. Vocês me escutam? Sim, perfeitamente. Vou compartilhar aqui. Tá aparecendo o slide? Tá sim, perfeitamente. Então, a gente vai conversar um pouquinho. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a participação e poder falar desse tema. É sempre muito, muito prazeroso dividir esse momento com a Sandy, com o Zaconeta, com o pessoal da Cidade de Pediatria. Vocês é sempre uma grande honra. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre também, além dos momentos críticos que a Sandy já conversou e da importância disso para frente, a gente vai conversar um pouquinho dos desafios que a mãe e o pediatra têm enfrentado para conseguir passar por esses momentos.
Então, primeiro, vamos às dúvidas aí que a mãe se faz ao longo já da gestação, né? Ela começa se perguntando: será que eu tenho leite? Então, isso é uma pergunta que a mãe às vezes já escuta uma história de uma amiga e já começa a pensar nisso no pré-natal. Depois, ela começa a perguntar: será que o meu leite é fraco? Por algum motivo, alguma coisa que acontece, o bebê pode não ganhar peso, e aí ela pode ficar preocupada, e aí ela começa a se questionar se o leite dela é suficiente, se o leite dela é fraco. E meu bebê tá mamando? Também uma dúvida que às vezes as mães têm. O silicone na mama, se ela tiver uma prótese silicone, isso pode atrapalhar a mamada? E outras questões, né? O que essa mãe pode comer amamentando? Muitas vezes ela se questiona, ela pergunta muitas coisas disso para o pediatra. E remédios, né? O doutor Zaconeta falou no início que a gente vê, às vezes, um manejo meio complicado ali, mulheres sendo desmamadas por causa de alguma medicação que precisa tomar, e muitas vezes a gente tem dificuldade de encontrar essas informações, né? E o pediatra também tem muitas dúvidas ainda quando se depara com essa mãe no consultório. Às vezes, esse bebê não está ganhando peso, e ele está olhando esse bebê mamar, e parece que ele está mamando bem, e aí ele se pergunta, por que será que esse bebê não está ganhando peso? Será que esse bebê realmente está mamando? Essa é uma dúvida que a gente tem quando olha para um bebê no peito, né? Às vezes o bebê passa ali 1 hora mamando e aí ele sai chorando, sai parecendo que está com fome. Então, será que esse bebê mamou? E baixa produção? Existe alguma situação que realmente esse leite é pouco, que essa mãe tem uma baixa produção? Quais situações que esse pediatra pode dar e precisa dar complemento para esse bebê? E dor na mama? É normal sentir dor? Que as mães escutam muito isso dos pediatras, né? Não, é normal sentir dor. Isso é normal, toda mãe vai sentir dor. Será que isso é normal? E o que essa mãe pode fazer, né? Então, como a doutora Sandy falou, hoje a gente orienta, né? Que o Ministério da Saúde orienta que amamente pelo menos até os 2 anos de idade. E aí, essa mãe vai poder tocar a vida dela normal? Ela pode fazer luzes no cabelo, ela pode fazer um botox no rosto, ela pode fazer uma tatuagem. E a gente recebe essas perguntas no consultório e são dúvidas que permanecem ainda, muitas vezes, ali para a mãe e para o pediatra, para os pais. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, tá? E vamos discutir mais no final. Então, será que essa mãe tem leite? Existe realmente baixa produção de leite? Então, a gente vai começar falando do colostro, que é o leite até 7 dias de vida. O colostro, ele também é leite. E o volume inicial do colostro é muito baixo. Por quê? Porque o bebê não precisa de muito leite. A capacidade gástrica desse bebezinho no primeiro dia de vida é de 5 ml e vai aumentando ao longo da primeira semana. O volume de colostro por mamada varia entre 2 a 20 ml e pode chegar até 100 ml por dia. Então, como é que a gente vai saber se essa mãe já tem leite? Enquanto ela está ali internada, por exemplo, na maternidade. A gente não vai sair apertando a mama dessa mãe para saber se ela tem leite ou não, tá? Porque o leite não fica parado ali. A mama, ela não é um estoque que fica ali o tempo inteiro à disposição. Ela é uma fábrica. Conforme o bebê vai mamando, a produção vai aumentando. Então, o volume inicial até passar a pojadura e passar a primeira semana de vida é um volume de leite mais baixo. E o que vai acontecer com o bebê? Ele não vai precisar ganhar peso nesse início, né? Ele vai precisar sobreviver ao ambiente externo do útero. Então, o colostro ele é aquele leite rico em imunoglobulinas e anticorpos e com menos gordura e menos carboidrato. Então, o bebê vai perder peso. Isso é normal, isso é fisiológico. E até quando, né, que isso vai acontecer, a gente vai conversar um pouquinho. E como é que a gente vai fazer para estimular a produção de leite dessa mãe? A livre demanda. Tá? Então, quanto mais esse bebê for ao peito com a sucção efetiva, com maior frequência, maior estímulo de produção de leite. Então, se no primeiro dia de vida ou no segundo dia de vida esse bebê recebe uma fórmula num copinho na maternidade, ele vai estar mamando um volume muito grande de um leite difícil de digestão, vai ficar saciado por muito tempo e vai demorar muito para mamar de novo. E isso pode já começar a reduzir a produção da mãe. Então, a gente fica com aquela situação ali. Será que essa mãe está com uma baixa produção? O que está acontecendo? Será que isso é pouco leite? E tudo isso tem a ver com estímulo de produção. Então, se esse bebê mama pouco, essa produção pode estar realmente alterada.
E aí tem aquelas questões, né? Quais são as causas de pouco leite? Se a gente constatar que talvez esse bebê não está ganhando muito peso, a gente achar que ele está saindo do peito ainda sem estar saciado, as causas realmente fisiológicas de pouco leite são muito raras. Por exemplo, uma hipogalactia, às vezes tem a ver com alguma cirurgia de mama, de mamoplastia em técnicas muito antigas. Essas causas são muito raras. Pode ter relação com alterações hormonais na mãe, então, se for uma coisa muito persistente que a gente constatar, pode investigar a tireoide dessa mãe, que às vezes já tinha uma alteração prévia, alguma doença de base materna. Como a Sandy comentou, os fatores biopsicossociais são fundamentais. Então, o estresse, a depressão, a falta de apoio, a falta de ajuda, a falta de uma rede de apoio que a gente está vivenciando muito agora na pandemia, pode atrapalhar demais a produção de leite. A gente tem recebido muitas essas queixas nos bancos de leites e nos consultórios de pediatria. Eu acho que os colegas têm visto isso também. O isolamento social tem atrapalhado a amamentação, por falta de uma rede de apoio também, e às vezes algumas alterações anatômicas que são causas mais raras, tá? Às vezes uma mama muito engurgitada, casos de mastites e abscessos podem atrapalhar a produção de leite, porque o corpo entende que tem muito leite, né, uma mastite, por exemplo, e vai liberar os peptídeos inibidores da lactação, e isso pode, naquela situação, atrapalhar a produção de leite, e algumas situações de falta de estímulo ou complicação da mamada, como, por exemplo, uma situação um pouquinho mais complicada de um mamilo invertido verdadeiro, que a gente vai falar um pouquinho também. Na verdade, o que mais interfere na produção de leite é o manejo dessa amamentação. Então, o início tardio da amamentação, um bebê que não fez um contato pele a pele precoce na sala de parto, bebês que ficam muito tempo sem mamar, com mamadas rígidas, em horários rígidos, com mamadas curtas. A gente ainda recebe pacientes que têm orientação de mamar só 10 minutos, de 3 em 3 horas, porque se ele mamar mais tempo que isso, ele pode ficar cansado, porque ele é um prematuro. E a gente sabe que isso não é verdade, que se o bebê estiver mamando efetivo e sugando efetivo, essa mamada vai ser benéfica para ele, a gente não pode limitar a duração dessas mamadas. A ausência de mamadas noturnas é uma coisa muito importante também, porque às vezes o bebê começa a dormir a noite inteira, e a mãe tem aquela sensação de que acordou com a mama cheia, e que isso é ótimo, que ela está produzindo mais leite por causa disso. Só que o que o corpo entende? Que não estão usando o leite naquele momento. E ao longo do tempo, 10 dias, 15 dias, que o bebê está dormindo a noite inteira, essa produção de leite diminui. O corpo é sábio, ele vê que não tem ninguém usando à noite e a produção de leite da mãe diminui. Então, a ausência de mamadas noturnas deixa de promover os picos de prolactina noturno, e isso pode diminuir a produção de leite dessa mãe ao longo do dia. Uma pega incorreta, né, em que o bebê não está estimulando a auréola, uma sucção que é uma sucção não nutritiva, uma sucção deficiente, e o uso de mamadeiras de chupetas e bicos artificiais também pode interferir muito nesse estímulo da produção de leite. Então, essas são as causas principais de pouco leite que a gente vê no consultório e que a gente consegue reverter, né? E a gente vai falar um pouquinho desse manejo. E essa ausência das mamadas noturnas a gente tem que vigiar muito, porque às vezes a mãe quer dormir, né? Porque o cansaço faz parte, e alguém dá um complemento para o bebê de madrugada, e isso pode atrapalhar bastante a produção de leite dessa mãe lá para frente. A outra questão, né? Esse leite da mãe, tá bom, a gente constatou que essa mãe tem leite, mas esse bebê, por algum outro motivo, não está ganhando aquele peso que a gente esperava. A mãe se questiona: será que meu leite é fraco? O pediatra se questiona: será que eu preciso dar complemento para esse bebê? E aí a gente vai acompanhando o peso desse bebê para avaliar, né? Então, os artigos atuais mostram que a gente tem que acompanhar esse bebê de perto. Então, a gente tem que ter um peso de alta, a gente tem que monitorar esse bebê pelo menos até 5 dias de vida, a gente tem que ter um peso de parâmetro, e o normal dele perder é até 7%. A gente tem uma regrinha na cabeça ali de que é tudo bem perder 10% do peso, só que se esse bebê está perdendo 8 a 10% do peso de nascimento ali com 2, 3 dias de vida, isso já é um sinal de alerta muito importante, e de que é necessário uma orientação melhor da mamada, porque esse bebê, se não for acompanhado de perto, ele pode internar por uma baixa ingesta, por uma febre, parar no UTI, receber um monte de intervenção.
de procedimentos invasivos, de medicação, simplesmente porque não foi orientada adequadamente a mamada. Se esse bebê perder mais de 10% de peso de nascimento, esse bebê tem que ser visto bem de perto, né? Então, a gente vai intervir na amamentação, vai orientar, vai ver o que está acontecendo, se ele está dormindo demais, se a pega não está adequada, se essa mãe está sentindo dor, se essa mama está engurgitada, e vai reavaliar esse bebê com 24 a 48 horas para ver se o manejo que a gente fez na amamentação foi adequado antes de passar um complemento para esse bebê. A gente tem que avaliar a mamada em todas as consultas. Então, uma consulta de CID que você não coloca esse bebê para mamar, não é uma consulta. A consulta não foi feita. Volta e começa de novo, porque o primeiro mês de vida desse bebê, a gente tem que ver esse bebê mamando em todas as consultas. Enquanto a gente está conversando com a mãe, a gente já tira a roupinha, já vai colocando esse bebê para mamar, enquanto vai esclarecendo as dúvidas, porque é importante esse olhar clínico para tirar as dúvidas dessa mãe e para ver o que está acontecendo nessa dinâmica da amamentação. E depois, né? Depois do primeiro mês de vida, quanto que a gente espera que esse bebê ganhe? Então, a gente tem algumas regrinhas aí que a gente utiliza. Essa é uma referência bem confiável do livro da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi escrito para os leigos por pediatras, que é o livro do Filhos. Então, no primeiro trimestre, a gente espera um ganho de peso de 20 a 30 gramas por dia. E se esse bebê está ganhando 18 gramas por dia, eu preciso entrar com fórmula? Não, a gente vai avaliar os outros parâmetros todos da mamada, né? E se ele está ganhando 40 gramas por dia, tem alguma coisa errada? Também não. Então, isso é uma média. A gente vai acompanhar a curva individualizada desse bebê. Então, é muito importante a mãe estar de posse da caderneta da criança, que essa é a caderneta nova, né? Nós, pediatras, ainda estamos adaptando a esse novo formato. E o mais importante aqui é deixar todos os dados registrados. E então, os pacientes que acompanham nos bancos de leite também, a gente tem anotado o peso para que o pediatra tenha isso em mãos quando for avaliar esse bebê no consultório, no posto de saúde, o médico da família, e sempre avaliar a curva desse bebê. Então, a curva verde, ela não é um alvo. Isso tem que ser explicado para os pais. Então, muitas vezes, os pais querem que esse bebê engorde rápido e que ele fique com um peso ali com 2, 3 meses de vida na curva verde, mas na verdade a gente sabe que o importante é que essa curva seja ascendente e que esse bebê esteja paralelo a uma curva dele, né? Paralela às outras curvas. Então, se o bebê nasceu um pouquinho aqui acima da curva vermelha, ele tem que vir subindo e paralela à curva vermelha. Ele não tem que chegar na curva verde. Então, às vezes, a gente tem uma angústia muito grande se esse bebê vem arrastando numa curva mais baixa, de querer que ele ganhe muito peso de uma vez só, e isso não é saudável para ele, e a dinâmica da amamentação não vai favorecer isso. Aí a outra dúvida que a mãe fica às vezes, né? Será que esse bebê está realmente mamando? Então, a gente recebe muito essa dúvida no banco de leite, porque às vezes a mãe passa 1 hora e meia sentada amamentando, e tira esse bebê do peito, coloca no berço, 20 minutos depois, o bebê chora querendo peito de novo. E aí a mãe fica se questionando, né? Será que o bebê mamou? Será que eu tenho leite? Será que o meu leite é fraco? Por que esse bebê está pedindo leite de novo? E essa é uma questão que o pediatra também tem dúvida. Às vezes ele coloca o bebê para mamar no consultório, a boquinha está direitinho, mas o bebê sai chorando, esse bebê está com a diurese baixa, então como que a gente vai avaliar se esse bebê realmente está mamando? Então, a gente vai fazer a anamnese da amamentação, né? A gente vai perguntar para essa mãe como é essa dinâmica, quanto tempo o bebê mama, como é que ele sai dessa mamada, ele fica saciado entre as mamadas, quanto tempo ele dorme, ele cansa muito mamando. Então, muitas vezes esse bebê mama 10, 15 minutos, dorme por cansaço, porque a língua é um músculo, a bochecha é um músculo, então esse bebê sai cansado e depois ele precisa descansar, dar uma pausa. Essa mamada ela pode ser fracionada. Ele vai dormir 10, 15 minutos e depois vai pedir o peito de novo. Isso não significa que ele não mamou antes. Isso não significa que o leite é fraco. Isso significa só que ele cansou e quer de novo. Ele quer uma sobremesa, ele quer mamar um pouquinho mais. E essa dinâmica a gente tem que entender para poder explicar para as mães que isso é normal. É normal o bebê mamar fracionado. É até bom, porque ele descansa um pouco e consegue vir com mais gás, com mais fôlego. E as mães têm muito essa angústia, né? Assim, quanto tempo, eu recebo essa pergunta todos os atendimentos. Quanto tempo meu bebê precisa mamar para eu saber que ele tem que ficar satisfeito? Então, essa resposta ela é individualizada. Depende da força de sucção desse bebê, depende do fluxo de leite nessa mama, depende de qual
a idade desse bebê, qual o peso desse bebê. Então, o que eu sempre falo para as mães você tem que avaliar a mamada do seu bebê. Se você está vendo que ele está deglutindo, que ele está com a boquinha cheia de leite, que ele sai tranquilo, isso pode demorar 5 minutos, ou isso pode demorar meia hora, isso pode demorar 40 minutos. Só que você tem que ver que ele está mamando. A gente tem que ensinar para a mãe a ver que essa sucção está sendo efetiva. E como que a gente vai ver que essa sucção está efetiva? Então, a pega, né, a gente já tem mais essa orientação, todo mundo já sabe ver que o lábiozinho tem que estar invertido, que tem que estar pegando a auréola. E aí, como é que a gente vê se esse bebê está mamando realmente ou se ele está fazendo uma sucção não nutritiva, que a gente chama, né? Os pais chamam de chupetando o peito, que desse jeito ele não vai conseguir extrair o leite. Então, a sucção efetiva, ela é lenta, ela tem pausas para o bebê deglutir. Então, o bebê, ele suga, ele deglute e ele respira, um para um. Então, ele engole e respira. E você escuta o glup, glup, glup. Ela é lenta. E você vê a mandíbula mexendo em cima, né, ali do lado da orelhinha. E se esse bebê está numa sucção não nutritiva, se ele está chupetando o peito, ele fica mastigando bem rapidinho, você não vê ele deglutindo, você não vê ele fazendo esse movimento de um para um, de suga, deglute e respira. Então, a gente tem que ensinar isso para as mães. Olha, tá vendo que agora ele parou de sugar? Então, vamos deixar ele descansar um pouquinho, vamos deixar ele dormir um pouquinho, e aí depois ele volta, para ele não ficar 1h30 no peito, que pode às vezes até machucar esse peito, né? Então, o bebê pode chupetar o peito? Pode chupetar o peito, se ele já mamou. Se ele deixa de mamar para ficar mastigando a mama, a gente tem que orientar isso para a mãe, para ela corrigir, para ela tirar, para deixar o bebê descansar um pouco. E um parâmetro super importante para ver se esse bebê realmente está mamando é a diurese. Então, os pacientes têm que saber isso, eles têm que saber ver se esse bebê fez xixi, a gente tem que orientar isso nas maternidades, nos consultórios, porque se não está saindo é porque não está entrando. Então, a gente tem que ensinar a mamãe a ver essa fralda. Muitas vezes a mãe não sabe que o xixi que aquela fralda está suja de xixi. Então, pode rasgar a fraldinha e ver como está o gel por dentro, que ele muda. Toda vez que for mamar no peito, é bom orientar a mãe que ela abra a fralda e veja se tem xixi, para saber se esse bebê está hidratado. Mesmo que a fralda pareça um pouco seca, tem que avaliar se realmente tem xixi ali, que esse é um parâmetro super importante, e que a gente espera que tenha pelo menos 6 fraldinhas sujas de xixi em 24 horas, no mínimo, né? Para a gente saber que esse bebê está sendo bem hidratado e está tendo uma sucção efetiva. E a evacuação? A evacuação, a gente espera que por volta do 4º dia de vida, esse bebê já não esteja mais eliminando o mecônio. Então, se a gente atende no consultório um bebê com 5 dias de vida e ele ainda está com eliminação de mecônios, isso pode significar que ele não está mamando bem. E depois que essa amamentação já engatou, a evacuação ela não é o parâmetro mais importante para avaliar a mamada, porque o bebê em seio materno exclusivo, ele pode fazer 10, 12 cocôs num dia, né, pelo reflexo gastrocólico, ele pode evacuar ao longo da mamada, e ele pode ficar até 10 dias sem evacuar, e isso é normal. Mas a gente tem que ver aquela primeira semana de vida para ver se ele já parou de eliminar mecônio, se o aspecto das fezes já mudou, já está mais amarelado, já está mais aguado, já está mais frequente um pouco. E o ganho de peso é outro parâmetro que a gente vai monitorar, mas ele não é o único parâmetro, né? Então, a anamnese da amamentação é muito importante até para você ver se esse ganho de peso é realmente preocupante ou não. E o estado geral do bebê? Então, olhar para esse bebê. Ele está hidratado, ele está tranquilo, ele não está ansioso, ele não está brigando no peito, porque tem bebês que, quando não conseguem extrair efetivamente o leite, eles vão para o peito já muito irritados, já muito ansiosos, já brigando, não é um momento de relaxamento, ele mama contraído, e a gente tem que ver esse bebê mamando para saber se ele está tendo uma mamada efetiva e prazerosa. E o freno lingual? Então, a gente não pode esquecer que, às vezes, um freno lingual alterado pode interferir demais nessa dinâmica. Então, da mãe ter leite, do leite da mãe não ser fraco, né? Que isso é um mito, um leite fraco, e o bebê não conseguir extrair por algum motivo, e poder machucar essa mama. Então, a gente tem que olhar para a linguinha desse bebê, a gente tem que saber avaliar essa língua.
E aí, para isso, existe o teste da linguinha nas maternidades, que auxilia bastante a gente. O teste da linguinha, ele é aplicado por meio do protocolo de Bristol. Então, a gente vai olhar a língua desse bebê. Eu vou passar um videozinho agora para vocês, que vocês vão olhar esses aspectos aqui no vídeo, tá? Para a gente fazer um testezinho que a gente tem que fazer em todas as consultas pediátricas. A gente tem que olhar primeiro qual é a aparência dessa ponta da língua. Então, essa língua ela é em coraçãozinho, então a gente vai dar uma nota 0. Quanto menor a nota, mais difícil e mais alterado é o frênulo lingual, e aí mais provável de você precisar intervir, né, nessa língua. Se tem uma ligeira fenda, esse bebê vai ganhar a nota 1. Se a linguinha é arredondada, isso é normal, ele ganha a nota 2. E a gente vai somando essas notas. Aonde esse frênulo está fixado? É na gengiva? Não é normal ele ser fixado na gengiva. O normal é ele ser fixado lá atrás, no assoalho da boca, no meio da boca. Se é na face interna da gengiva, ele já está um pouco alterado. Então, ele ganha nota 1. Quanto essa língua consegue se elevar quando o bebê está chorando? Então, o normal é o quê? O normal é o bebê encostar a pontinha da língua lá em cima, ele chorar com a língua para cima. Se durante o choro ele faz essa curvinha, ele eleva só as bordas, há uma alteração desse frênulo. E se ele não eleva nada, esse frênulo está bem preso, né? Então, ele leva nota 0. E a projeção da língua do bebê em repouso, quando está tranquilinho, né? O normal é o bebê ultrapassar o lábio inferior. Se ele fica só aqui sobre a gengiva e não ultrapassa o lábio, é uma nota 1 que ele recebe. E se a pontinha da língua fica lá atrás da gengiva, é a nota 0. Então, para o bebê mamar, ele tem que conseguir fazer isso aqui, né? Ele tem que estar com o frênulo fixado mais para trás, para que a língua movimente tudo e que durante o choro ela mobilize para um lado e para o outro, que ela vá para frente, porque ele precisa que essa língua vá para frente para ele conseguir extrair o leite adequadamente. Então, eu vou passar esse videozinho desse bebê chorando para a gente dar a notinha dele. Então, olha, a linguinha dele tá como? Ela tá uma linguinha que não tá elevando, né? Ela tá aqui, então ele ganha, vamos na ordem aqui. A aparência dessa língua, vocês não conseguem ver muito, mas ela tem uma fendinha, ele recebe nota 1. E a fixação dela, ele tá na face interna da gengiva. Então, ele ganha mais 1, 2 pontos. Durante o choro, como essa língua se eleva? Ela se eleva assim, 3 pontos para esse bebê. E em repouso, aqui não tem um vídeo dele em repouso, mas ele não ultrapassava, tá? Ele ficava bem lá para trás, nota 0. Então, esse bebê tem uma nota do protocolo de Bristol, 3, e é um bebê que precisava de uma interferência. Essa mama dessa mãe, ela era muito machucada, esse bebê não extraía leite, não ganhava peso, era um bebê que chorava muito e não conseguia mamar. E na maternidade foi dada uma nota do teste da linguinha para ele e pedido para reavaliar pós-mamada, pós-alta, para ver se ele conseguia engatar nessa mamada, evoluir antes de interferir nessa língua. E esse bebê precisou fazer a frenotomia com um odontopediatra e depois ele engatou na mamada, a mama parou de doer e ele começou a ganhar peso. Então, a gente tem que olhar para a língua desse bebê durante a nossa avaliação pediátrica. E a gente tem que olhar como esse bebê está mamando. Então, esse aqui é um caso de confusão de bicos, que acontece quando o bebê está usando mamadeira ou chupeta, ou o bico de silicone, né, os intermediários. E aí, nesse vídeo, vocês vão ver que o bebê ele começa a mamar pegando a auréola, e aí, rapidinho, ele escorrega para mastigar o mamilo, que é essa dinâmica que ele treina na mamadeira e que ele treina na chupeta. E aí, quando ele está mastigando o mamilo, o leite não sai. E aí, ele começa a ficar irritado, ele solta, ele chora, ele fica bravo. E o que a mãe pensa? A mãe acha que ela não tem leite, a mãe acha que o leite não está saindo, a mãe acha que o leite é fraco. Mas, na verdade, o bebê não está conseguindo extrair. Então, esse é um caso típico de confusão de bicos que a gente tem que saber avaliar. E o grande problema é que essa confusão de bicos pelo uso da mamadeira e da chupeta, ela não acontece de imediato. Então, por algum motivo, essa mãe começa a dar mamadeira, e aí depois de 3 dias o bebê continua mamando bem, e aí ele fica até mais calmo, se ele estava com problema da mamada antes, mas depois de 10 dias, 20 dias, às vezes 1 mês depois da mamadeira, que ele começa a fazer esse movimento, e a mãe fica achando que o problema é o leite dela, é a mama dela, e não que a chupeta e a mamadeira estão atrapalhando, porque inicialmente com 1 dia, 2 dias, é difícil elas atrapalharem tanto.
Então, para reverter isso é bem complicado, né? A gente tem que tirar 100% dessa mamadeira, essa chupeta, para que esse bebê aprenda a mamar normal ali, pegando bem a auréola e que o mamilo esteja no fundo da boca dele. Então, olha o que esse bebê faz. Ele pega a auréola, ele começa a mamar, a mãe tenta empurrar mais para o fundo o mamilo e ele se irrita, ó. Ele quer empurrar o peito e ficar no bico, ó. E no bico o leite não sai, e ele começa a ficar bravo. Muitas vezes a gente atende esse bebê e parece que ele tem um diagnóstico de refluxo, né? Ele tá mamando e tá chegando o corpo para trás, ele tá brigando com o peito, mas isso não é um refluxo. O refluxo do bebê, ele não fica escorregando e mastigando o bico do peito, ele solta o peito e chora de dor. Então, é bem diferente a dinâmica de um bebê que está sentindo dor, de um bebê que está com dificuldade para extrair o leite. Então, a gente tem que saber avaliar o que está acontecendo nessa sucção dele, né? Que essa sucção não está sendo efetiva. Então, se o bebê dorme muito durante as mamadas, ele não vai conseguir extrair. Se ele tem uma má pega com a sucção não nutritiva, isso vai atrapalhar. Um má posicionamento, a cabecinha muito dobrada, o tronco virado para o outro lado, isso vai dificultar também a extração do leite. Mamadas pouco frequentes, mamadas muito curtas ou muito longas, a gente tem que desconfiar que pode ter alguma coisa errada. Uma incoordenação de sucção, deglutição, respiração, que isso pode acontecer nos casos de bebês prematuros ou bebês que usam bicos artificiais, tá? Então, a gente sempre tem que avaliar essa mamada, para saber se esse bebê está mamando. E se eu achei que realmente essa mamada não está sendo efetiva, ou que esse bebê precisa de uma complementação, a gente não pode atrapalhar. Então, a gente tem que evitar o uso da mamadeira, né? Então, se a gente precisar em algum momento complementar, a gente vai complementar pela técnica de translactação, com a sonda mais fininha possível, que é a sonda número 4, ou pela técnica do copinho. Tá? Mesmo a técnica de translactação, se a gente entrar com esse complemento, a gente tem que pensar em tirar, porque o bebê também acostuma com volume fácil, com fluxo mais fácil, então a gente tem que pensar muito antes de complementar esse bebê. Então, o ideal é a gente tentar intervir nessa mamada e nessa dinâmica para que ele consiga extrair efetivamente o leite sem precisar de uma complementação. E o que não fazer, né? Então, não colocar mais nada na boca desse bebê que não seja o peito. Então, dar leite na seringa, dar leite no dedo com a sonda, né, que é o finger feed, a translactação digital, atrapalha muito, também faz um movimento mastigatório. Para o bebê extrair o leite por essa sonda aqui, ele mastiga, ele não faz o movimento que ele faz no peito. Então, a gente tem que evitar ao máximo colocar o dedo na boca desse bebê, tá? Porque ele pode desenvolver ali uma outra forma de sucção que depois vai atrapalhar ele a extrair o leite do peito. Então, o que fazer, né? O leite do copo a gente tem que ensinar como dar. Então, para dar o leite no copinho, o copinho tem que estar embaixo da língua, atrás da gengiva. E a gente derruba um pouquinho o leite e o bebê puxa com a linguinha, tá? A gente não vai jogar o leite na boca desse bebê em cima da língua, para ele só engolir. A gente vai deixar ele puxar, que é o movimento que ele faz no peito. A técnica de translactação, a gente coloca o bebê para mamar no peito, depois que ele está extraindo já o leite numa pega correta, numa sucção efetiva, a gente entra com a sondinha no cantinho da boca dele, e ele já está com vácuo no peito, e aí ele começa a puxar como se fosse um canudinho, ó, o leitinho subindo. E aí ele ganha um fluxo mais fácil, né, que vai ser uma complementação, mas ele não vai confundir o movimento de sucção. E aí ele começa a puxar mais efetivo e a deglutir. Então, o que a gente tem que fazer? Avaliar o básico, avaliar a pega e posição, aumentar a frequência das mamadas, ver como está a duração dessas mamadas, tentar amolecer essa mama, às vezes a mama está muito regurgitada e isso atrapalha. Oferecer as 2 mamas em cada mamada ajuda muito para fracionar, né? Se o bebê ficar cansado, ele voltar e mamar depois. Dar descanso para essa mãe, apoio familiar e o aconselhamento, que a Sandy falou muito bem dessa parte, né? Então, alguns estudos mostram que o ganho suficiente de peso no bebê amamentado, 40% dos casos está relacionado a uma má informação dessa mãe e uma condução inadequada da lactação. Não é pouco leite. Então, a gente tem que monitorar o ganho de peso desse bebê após as correções. E o mais importante é a gente não atrapalhar, né? Não entrar com a mamadeira, não desmamar esse bebê e não desmotivar essa mãe de que ela não vai conseguir, de que ela não vai ter leite.
Então, é muito importante nós, profissionais de saúde, e a família, e os pais, e os avós, acreditar que o aleitamento materno é possível, né? Que tudo vai ficar bem. E que depois que passar aquela fase inicial, às vezes um pouquinho mais tumultuada, esse bebê vai ficar em seio materno exclusivo, e vai ganhar peso, e vai ficar tudo bem. Então, é sempre importante ter alguém ali do lado apoiando, aconselhando e ajudando essa mãe. E evitar, né, ao máximo aí, atrapalhar essa dinâmica. E o silicone, gente? O silicone na mama, né, pode atrapalhar? É normal sentir dor? Então, isso é uma outra pergunta que a gente recebe muito. Então, o silicone, ele não atrapalha. O que acontece, muitas vezes, é que no momento da apojadura, esse silicone, a prótese de silicone, ela está ocupando um espaço que seria para o leite. E aí, essas mamas, às vezes, podem engurgitar um pouquinho mais, ter uma apojadura mais dolorida ali, e essa mãe, sendo bem orientada de uma boa massagem, isso pode resolver. O grande problema é que a maior parte das fissuras, ela acontece no momento da apojadura, que se a mulher não foi bem orientada ali no pré-natal e na maternidade, essa mama vai ficar muito cheia, muito dura, o bebê não vai conseguir abocanhar a auréola direito e vai escorregar e mastigar o mamilo. E aí isso vai ocasionar as fissuras. Então, é normal sentir dor? Não, não é normal sentir dor. Então, se essa mãe está amamentando e está sentindo dor, a gente tem que avaliar que pode ter alguma coisa errada. Às vezes, esse bebê está pegando só o biquinho ali, o mamilo, ele não está pegando adequadamente a auréola, ou a mama está muito cheia e por isso ele não está conseguindo pegar, né? Então, a gente tem que avaliar essas fissuras e ver se a gente pode interferir de alguma forma. Sempre fazer massagem, extração, né? A ordenha manual, extração manual do leite, para poder extrair esse leite, amolecer essa mama, para que não aconteçam as fissuras. E se essas fissuras persistirem por muito tempo, 15 dias, 20 dias, um mês de vida do bebê, essa mama ainda está machucada, tem alguma coisa errada. Ou é um freno lingual alterado, ou é uma pega que está errada, ou uma possível candidíase mamária, porque ficou a porta de entrada há muito tempo, e o leite escorrendo e ficando molhado, então a gente tem que ter essas suspeitas também. E quem trata isso é o pediatra, né? Então, se a mãe está sentindo dor ainda, ela tem que procurar ajuda, não é normal sentir dor amamentando. Então, o engurgitamento a gente resolve como, né? Isso é uma mama cheia de leite. Ela tá cheia, mas ela tá macia, a mãe ela massageia um pouquinho e consegue extrair o leite. Na mama engurgitada ali da apojadura, de uma mastite, a mama fica endurecida, ela tem um edema, um inchaço, e às vezes a gente vai extrair o leite e não consegue. Então, isso aqui a gente tem que resolver rápido, né? Com massagem, com extração do leite, para que não vire uma mastite e ocasione uma fissura por uma pega errada. Então, a massagem e a extração, ela é muito importante. Então, como a gente vai tratar essas fissuras depois que elas já aconteceram? Mudança na posição do bebê, suspender o uso de chupetas e mamadeira, evitar mamadas muito prolongadas ou que o bebê venha muito irritado para o peito, não deixar essa mama muito abafada, então deixar esse mamilo mais exposto um pouco, não ficar tampando o tempo inteiro. Dependendo da lesão, a gente pode precisar dar uma pausa naquela mama, dependendo da dor dessa mãe. Então, por 24 horas, dar repouso naquela mama que está mais machucada e fazer uma extração, uma ordenha manual naquele período para que não aconteça uma mastite. Evitar usar muitos cremes, muitas pomadas, bicos intermediários, né? Que na bula dos fabricantes tem escrito que isso serve para proteger das fissuras mamárias. Mas, na verdade, esse bico intermediário, ele serve para fazer mais trauma. E ele é um plástico e vai atrapalhar a pega desse bebê depois. Então, a gente evita ao máximo usar, tá? Se for passar alguma coisa em alguma situação, a gente usa o TCM, né? E para poder ajudar um pouco na cicatrização, mas muito pouco também. O que vai resolver essa fissura é mudar a posição, tirar a pressão, corrigir a pega, fazer as massagens, a extração manual. E nos casos de mastite, a gente não faz compressa, nem morna, nem fria, tá? Porque as duas situações podem dificultar a drenagem do leite. Então, isso é uma fissura bem extensa, a mãe não estava mais conseguindo colocar o bebê no peito, ela evoluiu com a mastite, uma área de vermelhidão, ela fez febre. Depois que a gente conseguiu resolver a pega do bebê, a extração, tratar a mastite, começa a formar um tecido de cicatrização, um tecido de granulação, e essa mãe já estava amamentando quando a mama estava assim. E ela queria muito continuar amamentando, né? Então, houve uma resolução do quadro.
E nesse período de maior dor, para que esse mamilo não fique em atrito com o sutiã, a gente pode usar mão desses artifícios, né? Como esse rolinho, rolinho de fraldinha, de gases, do que for, para que não fique abafado e não encoste a fissura ou machucado no sutiã. Então, sempre avaliar essa mamada para saber o que está ocasionando, né? Uma pega muito ali no biquinho, isso vai machucar, né? Então, avaliar o freno, como a gente já conversou. E essa mãe, gente, o que ela pode comer amamentando? Que remédio que ela pode tomar? O que essa mãe pode fazer? Né? Ela pode fazer atividade física, ela pode fazer botox, ela pode fazer tatuagem. Então, a mãe tem essas dúvidas e nós médicos também. Então, essa mãe pode comer junk food, ela pode comer chocolate. Então, assim, tem algo que é proibido na alimentação dessa mãe, né? Coitada, ela escuta tanto palpite de todo mundo, né? Não come chocolate, seu bebê vai ter cólica, não come feijão, não come fritura, não come carne de porco, não come camarão. E aí, tem algo de evidência científica que realmente essa mãe tem que parar de comer? Não, tá? Essa mãe pode comer de tudo. E uma dieta equilibrada, uma dieta saudável, então, assim, vamos conversar um pouquinho sobre isso na discussão, sobre as dúvidas de vocês, mas o que a gente sempre conversa nas nossas discussões de amamentação, a doutora Miriam sempre fala isso, né, que é a nossa chefe dos bancos de leites aí, deixa essa mãe ser feliz, sabe? Então, assim, quanto menos restrição essa mãe tiver, mais prolongada vai ser esse período de amamentação, mais satisfatório vai ser para ela e para o bebê. É claro que ela não vai viver o dia inteiro de fritura, de porqueira, de chocolate, ela não vai comer só chocolate ao longo do dia, mas ela pode comer chocolate também, tá? A gente está falando de um bebê saudável, né? Então, deixa essa mãe ser feliz, deixa ela comer o que ela quer, no dieta saudável, no dieta equilibrada. Em relação às medicações, a gente pode lançar a mão de alguns sites, alguns manuais. Esse site é o iLactância, ele tem em inglês e ele tem em espanhol, você joga no Google e você acha, e você consegue ver a classificação das drogas em baixo risco, um risco baixo provável, um risco alto ou um risco muito alto. E ele explica quais os problemas que você tem que observar no bebê, caso você realmente precise usar aquela droga. Qual a medicação alternativa que você pode utilizar? Então, se você hoje for para a bula dos remédios, ela vai estar escrito lá, em caso de lactação, consulte seu médico. E aí, o médico vai responder o que em relação aos remédios. Então, a gente pega muitos bebês que são desmamados, às vezes no pronto-socorro, porque o médico precisa passar um antibiótico para sinusite e não sabe se esse antibiótico é ou não compatível com a amamentação, e aí ele vai e desmama esse bebê. Então, nós pediatras e pais, família, a gente tem que lançar a mão desses artifícios, né? Então, isso aqui está de pesquisa pública, a família também pode consultar. A Sociedade de Pediatria, em 2017, fez um documento sobre isso, sobre o uso de medicamentos e outras substâncias pela mulher durante a amamentação. É um documento muito interessante, eu vou passar rapidinho aqui para vocês, que discorre um pouco sobre as medicações. Então, a gente sabe que a prescrição para mãe nutrir muitas vezes é realizada por médicos que não possuem conhecimento ou interesse sobre a segurança do uso de medicamentos durante essa lactação. E o conteúdo da bula, muitas vezes, ele é não compatível com a amamentação, porque os fabricantes colocam isso até para se proteger. E muitas vezes essa mãe tem receio que o medicamento possa provocar algum efeito adverso no seu bebê e pode optar desmamar se a doença dela for muito séria e estiver incomodando demais. Então, aqui tem a tabela de algumas medicações também nesse manual, que a gente pode recorrer a ele, e o manual também fala dos procedimentos estéticos, né? Então, deixa essa mulher ser feliz, deixa essa mulher se cuidar, como a doutora Sandy falou, melhorar essa autoestima. E aí ela quer fazer escova progressiva, tintura para cabelo, usar alguns cremes anti-envelhecimento, fazer botox, e aí ela pode? Então, o que os estudos mostram para a gente hoje, né? Por exemplo, tinturas para cabelo. A gente recebe muito essa pergunta. Então, a gente sabe que produtos que tenham chumbo podem ser maléficos, tinturas que contêm amônia também devem ser evitadas, tá? Mas fora isso, a gente não tem muito respaldo, muita contraindicação para outros produtos. Escovas progressivas, a gente sabe que o formol, ele é contraindicado, mas em concentrações muito baixas e para outros tipos, né, que não passem muito no couro cabeludo, sem formol, ela poderia fazer escova progressiva, tá? Para clareamento de pele, a hidroquinona,
que é um remédio que a mãe usa muito para melasma, né? Então, mãe que vai amamentar por 2 anos, às vezes ela se sente incomodada por 2 anos ou mais com aquela pigmentação excessiva da pele. Então, o uso de hidroquinona não foi ainda, não tem muitos estudos que indiquem nesse período. Alguns especialistas desaconselham a sua aplicação na região direta do mamilo, da auréola, mas ali na região do rosto, não tem ainda muita contraindicação absoluta que respalde. E em relação ao Botox também, a toxina botulínica. Inclusive, tem um relato de caso de um lactente que foi amamentado com segurança durante um período de botulismo materno e que não detectou que essa toxina botulínica passava pelo leite materno. O que a gente recomenda é sempre bom senso, né, gente? Já que não tem também muitos estudos de contraindicação. Então, evita fazer uma dose muito alta no período de amamentação muito exclusiva, né? No período ainda de amamentação exclusiva, mas depois, deixar essa mulher ser feliz, tá? Sempre discutindo em conjunto com o pediatra, com a família, se ela realmente quer fazer aquilo. Tatuagem, a gente também tem que pensar ali que alguns tipos de pigmentos, né, das tintas podem ser excretados no leite materno. Nos Estados Unidos, por precaução, a doação de sangue não é permitida por 12 meses após a relação de tatuagem. E alguns especialistas recomendam que não seja feita tatuagem no período da amamentação, principalmente ali na região próxima à mama, em contato com a boca do bebê. E o álcool, né? O álcool é uma questão que a gente também recebe muito essa pergunta no consultório, os bancos de leite a gente recebe ligações sobre isso, tem uma questão para a gente discutir no final um pouco. Então, nesse manual tem uma tabelinha que mostra quanto de álcool pode ser excretado no leite materno e por quanto tempo. Então, a gente, né, tem uma regrinha básica ali que fala que a cada drink consumido, quanto demoraria para excretar. Então, o álcool, por exemplo, um drink corresponderia a 340 ml de cerveja, 140 ml de vinho ou 42 ml de bebidas destiladas. Demoraria até 2 horas para ser consumido e depois desse período não estaria mais sendo excretado no leite materno. Então, se a mãe, por exemplo, amamenta esse bebê, coloca ele para dormir 8, 9 da noite e quer beber meia taça de vinho com o marido, 3, 4 horas depois, isso não estaria mais sendo excretado pelo leite. Então, principalmente quando esse bebê vai sair do período de amamentação exclusiva, se a mãe fizer essa pergunta para a gente já tem condições de orientar com segurança do que vai ser excretado ou não, né? E aqui tem até outras drogas também. Então, assim, a regrinha básica é evitar ao máximo o desmame, porque tem mãe que às vezes quer desmamar porque quer voltar a beber. Então, se a gente conseguir orientar essa mãe de como isso pode ser seguro, uma dose segura, ela pode ter uma amamentação prolongada e ser feliz, né? E a gente tem que lembrar que a gente vai cuidar de crianças que viverão 100 anos com saúde, e que essa amamentação prolongada vai promover muitos benefícios a longo prazo para essa criança. E esse mês é o mês da doação de leite materno, e o lema da campanha da Rede Brasileira de Leite Humano é doação de leite humano. A pandemia trouxe mudanças e a sua doação traz esperança. Então, que a gente continue promovendo o aleitamento, que em face à pandemia e ao Covid, isso pode trazer muitos benefícios para as famílias, para os bebês a longo prazo. Acho que é isso, obrigada. Desculpa me alongar, eu falei com a Sandy, eu vou demorar 6 horas para falar tudo que eu quero, mas estamos à disposição agora aí para a discussão. Perfeito. Nossa, Vanessinha, muito parabéns, Sandy, parabéns, Vanessinha, como sempre, excelente. Olha, eu escutaria vocês até 6 da manhã, viu? Por mim não tem problema nenhum, estou adorando, viu? Muitíssimo obrigado. Eu não vou me alongar muito, porque tem algumas perguntas que colocaram tanto no meu Instagram quanto agora no bate-papo. Então, vamos começar. Doutora Sandy, Paula fez a seguinte pergunta. O meu bebê tem 1 ano de idade e eu acabei de engravidar. O que eu faço? Faz mal para ele? O que eu tenho que fazer? Qual que é a orientação? Bom, essa é uma dúvida muito, muito comum, né? E a recomendação, se for o seu desejo, né, é que mantenha a amamentação.
né? Ela não interfere na produção do colostro, né? Então, quando o seu bebê nascer, vai produzir colostro. Nós temos uma preocupação muito grande se isso pode interferir no curso da gestação, né? Então, até mesmo nas pacientes de alto risco, a complicação da amamentação está cada vez sendo menos frequente, né? Mas é importante sempre que você discuta com o seu obstetra, avalie os riscos, né? História pregressa de trabalho de parto prematuro, aborto, talvez, não necessariamente possa ser uma contraindicação de amamentação durante a gestação, tá? Mas de forma habitual, a gente aconselha manter a amamentação e ter um cuidado extra na hora que o bebê nascer, né? Lembrar que o neném mais velho é mais guloso, cabe mais dentro do estômagozinho, então não pode faltar leite para o bebezinho que acabou de nascer, tá? Perfeito, muito obrigado. Doutora Vanessa, Érica pergunta o seguinte: bebê de 1 mês de idade que chora e fica nervosa somente na hora de mamar, o que será? Então, muitas causas, né? Mas a gente tem que pensar em confusão de bicos, é uma causa que a gente tem que, com certeza, pensar se esse bebê está usando chupeta, se ele está usando mamadeira, se ele está tendo uma sucção efetiva, então, às vezes, ele pode ficar irritado, até porque não está conseguindo extrair o leite efetivamente, por causa dessa confusão de bicos, então tem que avaliar essa mamada. E uma outra coisa que a gente não pode esquecer são os casos de hiperlactação, né, Sandy? Então, muitas vezes, esse bebê, ele mama rápido, com alto fluxo, e aí ele quer dormir, e o leite continua saindo, e ele vai ficando meio irritado ao longo da mamada, e parece que ele tá com cólica, e parece que ele tá com refluxo, ele engole ar, e ele começa a brigar com o peito, mas, na verdade, é um excesso de produção. Então, a gente não pode esquecer também dos diagnósticos diferenciais, que raramente é refluxo, né? Então, o refluxo a gente não diagnostica só porque o bebê está brigando com o peito. Então, a gente tem que saber fazer um diagnóstico clínico muito bem feito aí da doença do refluxo patológica e ter esses diagnósticos diferenciais aí da dinâmica da mamada mesmo. Então, esse bebê está tendo sucção efetiva, isso pode ser uma confusão de bicos, isso pode ser uma hiperlactação. Mais alguma coisa, Sandy? A Eu acho que é posição isso. Tem também, né? alguns fatores, né? Eu ia falar, o posicionamento da criança, né? O posicionamento da mãe, excesso de calor, né? Então, se o bebê estiver muito agasalhado, né? E ainda num ambiente muito quente, isso deixa uma mamada mais exaustiva para o bebê, ele costuma a não ter uma mamada tão efetiva, tão tranquila. E lembrar que muitas vezes a gente coloca o bebê no seio porque ele chora e a gente acha que está com fome, né? A fome é uma comunicação do bebê, ele vai chorar por tudo. E tem muitos bebês que têm desde pequenininho, ele tem um senso muito bom de, eu estou chorando, mas não é fome, e ele briga, ele chora, né? E as mães falam assim, doutora, eu comecei a notar quando eu parei de dar peito, né? Eu parei de ficar oferecendo toda hora, as mamadas ficaram mais tranquilas. Perfeito, muito obrigado. E, doutora Sandy, a Fernanda Barbosa, ela pergunta o seguinte: estou com obstrução de ducto de novo até agora, com 1 ano de idade. Quais são as causas? Isso tem cura? Tem como solucionar? A gente precisa avaliar como um todo, porque várias podem ser as causas, né? Uma delas é o esvaziamento inadequado, às vezes a mãe mesmo retornando ao trabalho, a criança já em introdução alimentar, ela ainda continua produzindo uma quantidade muito grande de leite, pode levar à obstrução de ducto, né? O posicionamento do bebê na mamada, às vezes na forma como ele mama, e a produção é grande, abundante, ele não esvazia todos os ductos, e acaba que obstrui sempre, isso acontece quando sempre obstrui no mesmo lugar. Parece que a mesma glândula que está sempre obstruindo. Então, a gente sugere variar o posicionamento do bebê para ver se melhora. O modelo do sutiã interfere muitíssimo, né? Então, se ele não tiver a base dele larga, sustentando todo o seio, que tem uma alça que sustente a mama, as barbatanas, que eu já vi sutiã de amamentação que tem barbatana, né? Também é um fator, mas é importante uma avaliação, né, de quem tenha uma expertise em aleitamento materno, para a gente descartar todas as possíveis causas de obstrução recorrente de ducto. Perfeito.
E a Graciene está perguntando para vocês se já tiveram algum bebê com tensão na mandíbula que levava à dificuldade de amamentação e que até precisou de acompanhamento com fisioterapia. Quer falar, Pode falar. Primeiro? É muito mais comum do que a gente imagina, né? Por exemplo, bebês egressos de UTI é muito comum ter tensão de mandíbula, até pelo uso de tubo, né? De dispositivos ventilatórios, é muito comum ter. O uso de chupeta, como a Vanessa disse, né? Ali o bebê usa muito essa parte anterior da boca. Assim, a Meg Simpson, né? Se a gente vê aquele desenho, o neném usa muito essa parte anterior, e numa sucção efetiva isso não acontece, então pode levar a tensão de mandíbula, tá? Eu acho que os casos mais comuns são essas, né, Vá? E a fisioterapia, a gente até está tentando agora, a Miriam fez um comentário aqui, até pedi se ela quisesse falar, a gente tem indicado para osteopatia, e eu tenho visto uma ótima resposta dos bebês, que às vezes, assim, a mãe ainda sente dor, a gente avalia a pega, a gente avalia a sucção, e parece que a dinâmica tá boa, esse bebê tá ganhando peso, mas essa mãe sente uma tensão, e às vezes quando a gente vai avaliar a sucção desse bebê, a gente sente que ele tem essa tensão, e a osteopatia, ela tem tido uma resposta muito efetiva, assim, é uma coisa muito interessante na amamentação ali, que a gente pode indicar, né, o osteopata, ele é um fisioterapeuta para tentar liberar essa tensão, e a amamentação, ela é multidisciplinar, né, então a gente às vezes precisa de uma avaliação de uma fono, também, para ver essa dinâmica da língua, e essa tensão da mandíbula, ela pode atrapalhar muito, inclusive ela pode causar a obstrução de ducto, ela pode causar as vesículas, ela pode provocar fenômeno de Renault, por causa fenômeno de Renault mamário, por causa dessa tensão muito forte. Então, a gente tem, Graciene, orientado em alguns casos, sim, a intervenção da fisioterapia. Eu acho que até, eu não conheço a Graciene pessoalmente, mas a gente recebe alguns pacientes dela, às vezes, lá no banco de leite, então, obrigada pela participação aí. E tem as questões psicoemocionais, né, do binômio, né, isso também costuma causar muito essa tensão de mandíbula. Também. Gente, desculpe, eu vou ser rápido, porque as perguntas estão bombando, viu? Eu tenho que ser mais rápido. Leila Coelho está falando o seguinte: com as técnicas atuais de cirurgia, uma mulher que tem mamoplastia tem chance de amamentar 100%? Vai depender da técnica, né, utilizada, né? Então, a gente tem que avaliar de forma individual, mesmo as mais modernas. Elas podem levar à diminuição da glândula mamária, obstrução de ducto, então, a gente avalia individualmente. Mas é possível sim, tá? É importante que tenha essa orientação, desde no período da gestação, né, das possibilidades, de como a gente vai conduzir essa amamentação nas primeiras momentos de vida da criança, né? E o que a gente observa, né, na evolução das mamoplastias é que essa mãe ela tem que ser encorajada e estimulada, porque às vezes, inicialmente, a produção pode ser um pouco mais baixa, porque pode se cortar ducto, né, diferente das técnicas de colocação de prótese de silicone, mas às vezes a gente usa a translactação um tempinho ali para incentivar o bebê a querer ficar no peito, e esse estímulo de mamada vai produzindo mais leite ali nos ductos que estão efetivos, nas glândulas que estão funcionantes, e a mãe engata a produção e a gente muitas vezes consegue tirar essa translactação. Então, eu acho que ela tem que sair, né, Sandy, com orientação maior, um apoio, um acompanhamento depois, e não ser desencorajada, porque ela tem grande capacidade de continuar amamentando ali. Agora, garantir 100%, né, a gente não tem, porque depende da sucção do bebê, da frequência e tudo isso. Mas tem muitos que conseguem, né? Sim, muitos. E até manter exclusivo. Exclusivo, Isso, e às vezes até sem nem precisar, né, de um estímulo inicial de translactação, de alguma coisa. Doutora Vanessa, a Helena diz que a bebê dela tem, a bebê ou o bebê, não sei, só colocou o bebê, tem 22 dias de vida, que mama durante 1h30, que esvazia os 2 peitos, que está ganhando peso bem, que está feliz, mas que ela está exausta. Então, provavelmente, uma boa parte desse tempo que ela está ficando no peito, ela não está extraindo leite, né? Ela está ficando ali cochilando, curtindo o colinho da mamãe, chupetando, se acalmando. Então, se a mãe está muito cansada, ela pode pedir ajuda,
né? Então, assim, deu uma mamada boa, você percebeu que ela tá com a boquinha cheia de leite, que ela já adormeceu, tira do peito, dá para o pai, para a avó, para a tia, para alguém mais segurar. Se o bebê dá uma choradinha, dá uma balançadinha ali, canta com ele, faz o shh para a mãe tomar um banho e depois voltar para o peito, Helena. Então, ficar 1h30 no peito pode realmente ser muito exaustivo para você, né? Então, se você está bem com isso, ótimo, né? Pode ficar o dia inteiro com ela no peito, mas se está te cansando, se você está exausta, se você não está incomodada, você pode tirar o bebê do peito quando ele adormecer, quando você perceber que a sucção não está mais tão efetiva. Ótimo. Doutora Sandy, a doutora Bárbara, ela pergunta o seguinte, se o bebê começa a dormir a noite toda, seria interessante ordenhar na madrugada para evitar a diminuição da produção? Então, vai depender muito da idade gestacional da idade do bebê, né? Então, se tiver muito nos primeiros meses de vida, né, nesse período de esterogestação, é importante que a gente garanta a manutenção da produção de leite, e a gente sabe que para que a prolactina seja produzida e ela tenha o seu efeito, a gente precisa de mamadas frequentes. Tá? Então, o ponto de atenção a gente vai ter nos primeiros meses de vida, daqueles bebês que dormem muito, como é que está o ganho de peso deles, se ele está sendo suficiente, e ver se realmente isso está dentro de um esperado. Tá? Então, o bebê está ganhando peso bem, o que a gente vê muito de bebê novinho que dorme a noite toda, ele acaba compensando durante o dia, fazendo mais frequente, né? Mamadas mais frequentes. Com o tempo, o organismo da mãe vai se adaptando a essa necessidade, tá? Então, ele dorme mais à noite, mas mama com mais frequência durante o dia. O nosso peito não é estoque, né? Ele é fábrica, então, com o estímulo da sucção, ela vai produzir leite, e isso vai garantindo a boa produção do leite no período que o bebê precisa, né? E a gente vai O ficando bebê mais dela tranquilo. o bebê dela dorme das 8 da noite às 7 da manhã. Olha, não conta para ninguém, não, para ninguém botar olho gordo, né? Porque a gente sabe que isso não é frequente. Mas dependendo da idade, já é esperado, né? Vai depender muito de como o bebezinho dela tá. Em geral, se ele faz essa compensação durante o dia, né? Tá ganhando peso, tá bem, é porque a demanda e a produção estão adequada. Uma dúvida que a gente recebe é que às vezes as mães querem tirar a mamada noturna, né? Então, assim, o bebê acorda e ela não quer mais dar porque ela tá cansada. E aí é diferente de quando ela quer tirar essa mamada noturna e quando o bebê não tá mais precisando e ele embala a noite inteira. Então assim, enquanto esse bebê ainda está em amamentação exclusiva, se ele acorda de madrugada, ele precisa mamar ainda, né? Mas se ele embala e tá tudo bem na dinâmica, né, Sandy? Aí a gente agradece e vai dormir junto, né? Excelente. Essa pergunta é interessantíssima. O Paulo, conheço ele, residente, ele pergunta o seguinte, a criança nasceu às 8 da manhã e às 5 da tarde a mãe não tem leite e o bebê está dormindo. Precisa dar complemento? E ainda pergunta o seguinte, dar leite humano é inofensivo para esse bebê? Vai lá, Sandy, neonatologista. Bom, primeiro a gente entendeu que a mãe não ter leite, né? Porque culturalmente, inclusive ainda entre os profissionais de saúde, às vezes tem leite, está produzindo leite, mas não é aquela quantidade de leite, não está gotejando, não está escorrendo, né? Então, primeiro, a gente olhar para a mãe e entender, ela está saindo leite do peito, ela está produzindo leite, tá? Importante é colocar o nenê para sugar, né? Porque a gente tem, eu dei uma pincelada, né? Falando sobre a fisiologia da lactação, né? Então, a gente tem a lactogênese 1, né, que é durante o período gestacional, a lactogênese 2, que é naquele processo do parto, né, onde os hormônios placentários estão caindo e os hormônios da amamentação estão subindo, a lactogênese 3, que ela é dependente da sucção do bebê. Então, a gente precisa causar essa oportunidade de surgimento da lactogênese 3, de sugar, né, e isso estimulando a produção de leite. É importante a gente lembrar que o bebê nasce com reservas nutricionais,
tá? Então, a quantidade de gordura, de proteínas, de muitos dos sais minerais, para ajudá-lo a esse período de transição de nascimento. Tá? Então, avaliar todos esses pontos, tá? O que a gente vê na maioria das vezes que essa mãe tem leite, só não tem leite dentro da nossa expectativa, tá? E ter cuidado para a prescrição de leite, sim, inclusive do leite humano pasteurizado, tá? Porque mesmo, né, sendo um leite humano, que a gente sabe que é ótimo, é maravilhoso, ele pode interferir no processo de adaptação, de produção de leite e no aprendizado da criança a sugar o seio materno. Excelente, excelente. Muito bem, gente, perfeito. E eu queria, dado o avançado da hora, deixar para cada uma de vocês fazerem as considerações finais. Doutora Miriam, por favor, se quiser ligar seu vídeo, seu áudio, para a gente vai ser um prazer enriquecer aqui nas considerações finais. Então, por favor, vamos aguardar as considerações finais antes de fazer o fechamento. Muito obrigado a todo mundo. Quem quer fazer? Vanessinha primeiro, depois Sandy? Vamos lá. Bom, mais uma vez agradecer a oportunidade, né? Já tive vários momentos com a Vanessa, com o Zaconeta, para poder falar desse tema que é uma grande paixão nossa, a gente tem essa paixão em comum, né? Mas é porque a gente acredita realmente que isso faz uma diferença muito grande na vida da criança. Então, falaríamos por horas, né? Como a gente já disse aqui. Então, é um imenso prazer poder aprender com vocês e contribuir um pouquinho com vocês também. Obrigada a todos que ficaram aqui até esse horário assistindo, obrigada pelo convite. É muito bom fazer parte da de pediatria, do departamento de aleitamento, né? Eu brinco com a Sandy e todas as pessoas que estão no departamento com a gente, que a gente tem sangue no olho, né? Ou leite no olho, não sei, porque é paixão pela coisa, né? Então, é sempre um prazer. E na época de pandemia, assim, a gente tem enfrentado os desafios também da amamentação e grandes desafios, né? Essas mães estão muito abandonadas, muito sozinhas, muito carentes. O puerpério tem sido muito difícil sem a mãe poder sair com as amigas, receber visita, né? Ninguém conhece esse bebê, às vezes a família não conhece esse bebê, né? São os bebês da pandemia e a amamentação tem sofrido um impacto importante disso daí, né? E por outro lado também, como a Sandy comentou, que a gente não pode esquecer, a imunização desse bebê por meio do leite materno para o Covid, né? Então, eu já tive experiências no consultório, por exemplo, da mãe estar amamentando um bebê de 3, 4 meses de idade, ela pegou Covid, ela começou a extrair o leite e dá para o filho de 5 anos. Deixa eu ver se eu dou um pouco de anticorpo para ele, já que ele não pode tomar vacina ainda, né? E aí, assim, a gente tem que começar a fazer estudos nessa área também, aí, mas assim, eu não tenho a menor dúvida que está passando anticorpo do Covid ali, como sempre passou de todas as outras doenças, né? Da própria vacina, que agora é liberada para gestante, né? Bom, controvérsia, mas liberada para amamentação. Então, a gente tem essa oportunidade de também enfrentar a pandemia por meio da amamentação. E frisar a doação, né, Sandy? Que a gente está precisando muito na rede pública, na rede particular. Tem aumentado o número de prematuros por causa da epidemia também. Então, a gente tem precisado mais ainda de doação e o pessoal, às vezes, está com medo, né, assim, de se expor ou de receber a visita do bombeiro. Então, frisar que isso é seguro, que a gente segue todos os protocolos de segurança, de higienização que a gente sempre seguiu, né, e que a doação, ela tem, assim, seu papel mais importante ainda agora. Então, quem E uma puder preocupação, às vezes, até estimular... de expor o bebê, né? Às vezes as doutoras falam assim, eu queria doar, mas se eu tiver doença, eu posso oferecer um risco para o bebê, né? Então, esses protocolos de segurança que a Vanessa citou, a gente cuida desse leite desde o momento que a mãe ordenha lá na casa dela até que ele chegue ao nosso bebê receptor nas UTIs neonatais, né? Então, a gente tem barreiras que garantem a qualidade e que, então, vocês podem se sentir muito tranquilas que, mesmo por algum motivo, você esteja com Covid de forma sintomática, esse leite passa por todo um processo de segurança e qualidade. Gente, então, só me resta agradecer
Valencinha, agradecer a Sandra, agradecer a Andrea Giacomo, que também estava aqui, o Dr. Denis, a sociedade, agradecer a todos os presentes e dizer assim, todo mundo corre quando tem uma criança com câncer, todo mundo corre quando tem um adulto com AVC, então temos que correr antes, né, no aleitamento. Então, a Sociedade de Pediatria está aberta, estamos abertos a todos os pediatras, as enfermeiras, as fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, doulas, parteiras, todo mundo deve vestir, precisamos que todo mundo vista a casaca do aleitamento materno. Gente, muito obrigado, uma honra ter vocês hoje à noite. Boa noite. Tchau, gente. Foi muito bom. Obrigada.